Estamos no dia 4 do nosso desafio, né? E uma das coisas que nós precisamos entender é que há uma paternidade de Deus que Ele quer revelar para nós. Ele quer sarar, Ele quer curar o nosso coração, Ele quer alinhar as nossas expectativas para que possamos ver segundo a ótica dele, e não segundo a nossa, não é? Jesus mesmo dizia que ele não fazia nada se antes ele não visse o Pai fazendo, não é? Então, havia uma comunhão, havia uma proximidade. E o Senhor quer nos dar esse entendimento, quer nos fazer entrar dentro dessas atmosferas de bênção, de comunhão, de vida, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai, no poderoso nome de Jesus, nós colocamos agora a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa história debaixo do sangue de Jesus. Pedimos que o Senhor, Deus, nos sustente, o Senhor nos guarde, o Senhor nos livre, Senhor, de todo mal. Deus nos dá entendimento no dia de hoje, porque nós precisamos aprender, precisamos entender, precisamos mergulhar no amor do Pai. Então, nesse momento, Senhor, eu creio que o Senhor está entrando nessa casa, o Senhor está entrando nessa família, o Senhor está entrando, Pai, nessa nesse buraco, Deus, nessa situação que ficou na alma dessa pessoa, devido, Senhor, às situações adversas que ela passou, onde ela não se sentiu protegido, onde ele não se sentiu eh, amado, e essas lacunas começam a ser preenchidas, Senhor. Essa pessoa começa a olhar para tudo aquilo que ela passou com um olhar de amor, de graça, de misericórdia, porque ela vê que os pais, ela vê que os tutores, ela vê que as pessoas com que ela conviveu talvez não tenha conhecido Deus de fato e de verdade. E nós queremos, Senhor, conhecer e praticar aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Pai, nós cremos que o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus tremendo, o Senhor é um Deus que cura, que sara, que restaura, que nos renova, que nos purifica, é um Deus que nos chama a esse caminho de clareza. Nós começamos hoje, Senhor, a sair de uma forma mais profunda, de uma forma mais intensa. Nós saímos desses lugares desérticos e entramos, Senhor, nesse tempo aonde há comunhão com o Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então nós começamos a renunciar agora ao espírito do medo. E nós sabemos que o medo não é um sentimento apenas, é um espírito que atua. E nós queremos nos desconectar, Pai, e nos preencher com o teu amor, Deus. Nos preencher com a tua graça, nos preencher com a tua misericórdia. Ó Santo Espírito de Deus, nos batiza, Senhor, com esse espírito de adoção, de filiação, com essa virtude nova que é ser teu filho, Pai, de ser tua filha, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, por isso profetizamos. Nós cremos, Senhor, por isso entramos. Nós cremos, Senhor, por isso nos envolvemos, Pai, dentro dessa atmosfera de amor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quem está animado aí para nossa quarta aula, hein? Só um minutinho. Aleluia. Amém, queridos. Vamos lá.
Então, estamos dentro desse assunto. Vamos entrar de uma forma mais profunda. Eu quero ler aqui um texto, ver se eu consigo até projetar aqui na tela, porque é muito importante nós sabermos, irmãos, o plano de Deus e a atuação, como o inimigo trabalha tentando levar as pessoas a um entendimento errado ou fazer com que a pessoa permaneça dentro de uma atmosfera de engano. O Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade, ele vai revelar a verdade a nós, queridos. Todos aqueles que desejam profundamente entender a verdade vão ser batizados nesse Espírito de verdade, vão ser mergulhados. Você crê nisso? Vamos pegar aqui, ó, Efésios capítulo 2, versículo 1. Compartilhar aqui a minha tela. Estão vendo aí a minha tela? Maravilha. Vamos lá. Diz assim, ó, ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos. Então aqui, ó, cair ao lado ou deslize, desvio nos nossos vacilos, né? Ou desvio da verdade e de justiça. Isso aqui pode acontecer, você está dentro de uma igreja, irmão. Você está entendendo? Pecados, aqui hamartia, equivalente a não ter parte, errar o alvo, estar errado, desviar-se do caminho de retidão e honra, fazer andar no erro, desviar-se da lei de Deus, violar a lei de Deus. Pecado é aquilo que é errado, uma ofensa, uma violação à lei divina. Pecado ou em ação coletivamente, ou um conjunto de pecados cometidos, seja por uma única pessoa ou por várias, nos quais andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então, essa palavra aqui é exousia, poder de escolher, liberdade de fazer como quer, habilidade ou força, alguém que é dotado, que possui e exercita poder e autoridade. Então, queridos, é um regente, é um governante. É uma questão que trabalha profundamente ou de uma forma muito intensa, fazendo com que o ministério da desobediência, ou o trabalho de fazer com que as pessoas desobedeçam, sejam eficazes. Então, potestade do ar, nota isso aí. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, a desobediência, ela é um pai, ela é uma paternidade que tenta levar aqueles que são obedientes, levando para a desobediência. Então, queridos, é o que eu sempre falo, o inimigo, ele quer levar as pessoas para dentro da sua área de atuação. É como uma teia de aranha. Imagina, uma teia de aranha, onde ele captura e ele suga tudo que você tem, tudo que você é. E aí, você se torna um só com ele. E aí, irmãos, aqueles que se tornam um só com ele, vai ter o mesmo fim. Sim ou não? Entende? Esse é o perigo do pecado, irmãos. Vem até uma expressão, a expressão iniquidade, ela é a expressão avon, quer dizer torcido. Ela tem a ver muito com aquela estrutura de DNA que a gente tem, torcida. Há histórias que falam, né, sobre o nosso DNA como que ele era reto, aquela espiral, mas a iniquidade torceu. Então ela tem essa questão. E a iniquidade é aquilo que torce. Então, a comunicação,
a conexão, a contaminação desse espírito de orfandade, da desobediência, o príncipe da potestade do ar, ele quer levar as pessoas para um nível de inclinação para a carne, fazendo com que as pessoas vivam na carne. Então, olha só mais à frente aqui, ó. Entre os quais nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Então, o que é carne, irmãos? Sarx significa o quê? Aquilo que cobre os ossos, permeados tanto de seres humanos quanto de animais, corpo ou pessoa, usado de imagem natural, segundo a natureza animal, irmão, animalesca, animal mesmo. Desejo ardente que incita a pecar. E dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, destinados à ira. Também outra base de paternidade, irmão. Como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça sois salvos juntamente com ele, e nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, dos quais de antemão preparou para que andássemos nela. Então a salvação ela não vem pelas boas obras, mas aqueles que são salvos praticam boas obras. Entende? Não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, queridos, preste atenção. Há algo querendo nos capturar e querendo fazer com que a nossa vontade se incline para a desobediência. E quando nós nos associamos à desobediência, nós nos associamos à quebra de mandamentos, à quebra de princípios. E todo princípio que é quebrado, esse princípio me quebra. Entende? É o que nós falamos de legalidade, é o que nós falamos do princípio de direito legal, né? Quando nós entramos literalmente dentro do terreno do inimigo. Todas as vezes que nós fazemos a vontade de alguém, não é? Jesus mesmo falou: quem me ama é aquele que faz a minha vontade, faz a vontade do Pai. Se não faz, então já pode dizer que não ama. Então, não existe meio termo, não existe um lugar neutro, entende? Ou é uma coisa ou é outra. Ou você é de Deus, queridos, ou você é do diabo. Ou você é da obediência, ou você é da desobediência. Ah, pastor, mas eu estou no processo. Sim, irmão, você está no processo. Mas se decida. Irmãos, o que eu vejo pessoas é com a bipolaridade espiritual. Irmãos, desculpa a expressão que eu vou falar aqui, ela é pesada. No domingo tá no culto, no sábado tá dançando na boquinha da garrafa, irmão. No domingo tá no culto. Levantando as mãos com a cara lavada. Entendeu? Tá numa roda tomando todas e depois. Que fé é essa, irmãos? Entende? Anda no espírito de revolta, de reclamação, de murmuração. Cadê a mansidão? Cadê o domínio próprio?
Cadê a longanimidade? Cadê o fruto do Espírito? Entende? Então, pode ser, queridos, que nós estejamos atuando, fazendo a vontade do inimigo, achando que a gente está fazendo a vontade de Deus. Entende? Então, irmãos, precisamos decidir, precisamos definir, precisamos ser resolutivos na nossa fé. E o Senhor está nos chamando para esse nível de compromisso e de levar as coisas de Deus a sério. Mas só os filhos maduros, os filhos obedientes, vão fazer isso. E nós vamos começar a trabalhar saindo dessas atmosferas, amém? Porque, de repente, irmãos, a gente está passando por algumas situações, é o que eu falo, a atmosfera, ela é como como é que eu posso dizer? Eu dou sempre esse exemplo, né? Imagina que você está aí num lugar que tem um cachorro muito bravo, né? E ele está amarrado com uma corrente. Enquanto ele está longe de você, beleza, não acontece nada, ele pode latir à vontade. Pode latir à vontade. Mas se você entrar no perímetro onde aquela corrente alcança, nós estamos lascados. Entendeu? Vai arrancar pedaços. Então a atmosfera que o inimigo quer trazer é uma atmosfera de confusão. Presta atenção, queridos, nisso aqui. Muita atenção. Confusão. O que é confusão? Confusão é você estar confusão. Duas linhas de pensamento. Sabe? Dubiedade. Você não sabe o que você escolhe, se é uma coisa ou se é outra. É uma mistura. Então tem que ser sem fusão. Entende? Um pensamento, um coração. E o Senhor quer nos levar para isso. Quem está entendendo? Sem fusão. O negócio, queridos, é que a gente quer misturar as coisas. Ah, dá nada não. Dá, irmãos, dá muita coisa. E o Senhor quer nos levar, irmãos, porque de repente nós estamos nos conectando com a tristeza, com a melancolia. E o inimigo quer nos levar para 4 vales, irmãos. O vale da tristeza, tristeza profunda, depressão e suicídio. Quer terminar aí. Entende? O inimigo ele quer nos levar para uma outra atmosfera chamada atmosfera do conflito. E nesses dias também trabalhando muito forte, tentando levar as pessoas a sentir saudade do pecado que machucou ela horrores, fazendo com que elas se firam uma com a outra. Mas isso é o que, queridos? A nossa ambição ela ainda está muito viva. Nós ainda estamos muito conectados com essas atmosferas e o Senhor quer nos tirar disso. Ontem eu estava ministrando no culto sobre a atuação de 3 figuras lá de Juízes capítulo 7, que ele fala sobre os midianitas, ele fala sobre os amalequitas e sobre os povos do Oriente. Midianita significa confusão, conflito. Os amalequitas significa habitantes de um vale, ou seja, uma confusão
um conflito que leva essa pessoa para um vale. O vale é a depressão, entende? Então quer levar você de um monte a se exaltar e cair dentro desses vales de depressão, de tristeza, de ansiedade. E o que são os povos do Oriente? São aqueles que é o acusador, irmãos, que ele pega o passado e tenta ampliar ele na sua frente, para que você nunca libere perdão, para que você fique preso dentro de algumas atmosferas de passado, sinta saudade do passado, sinta saudade da lama, entendeu? Então, são atuações inclusive lá ele fala sobre, no texto ele fala que via esse povo como em grande número, como gafanhotos em grande número. Então, gafanhotos são animais, ou inseto, melhor dizendo, alados com alto poder de destruição. Não é? Então, eles voam, quando pousam, estabelecem destruição. Então, quando nós falamos isso, espíritos que atuam nos ares, é justamente isso. Ele trabalha a nível de pensamentos, trabalha a nível de sentimentos, e trabalham emitindo uma frequência, uma voz, principalmente dizendo: Deus não te ama. Onde está o seu Deus? Levando você para um nível de desespero. E se você sair da shalom de Deus, se você sair desse lugar de paz que o Senhor já te deu, você é capturado, irmão, e começa a beber das águas amargas que essa atmosfera traz. Estão entendendo? Amém? Então, só para ficar bem marcado mesmo, você entender aí, ó. Então, o que é atmosfera? Irmão? É você entrar no lugar onde o pitbull atua e te morde aí, ó. Tá vendo minha tela? Entendeu? Entrou no perímetro dele, meu irmão, vai levar uma mordida. E tem pessoas que morrem. Entendeu? A gente tem que dar exemplo. Pois bem, vamos lá. Lucas capítulo 15, versículo 28. Lucas 15, 28. Diz assim: Ele se indignou, pois não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Então, vimos até aqui que a paternidade é a chave da identidade e é a marca de Deus. Vimos que a primeira coisa que o inimigo vai querer roubar de nós é a figura de paternidade, trazendo assim a ativação do espírito de orfandade. Orfandade não está ligado somente pela perca ou ausência da figura paterna, mas sim da presença de uma atmosfera de solidão e falta de identidade, pois podemos ter um pai presente na casa e ainda assim estarmos na orfandade. Isso significa bem claro na parábola. Aqui ele está falando sobre a parábola do filho pródigo. Para mim, essa parábola ela tem outro nome. É a parábola dos dois filhos que se perderam. Não é? Um que ele não sabia que era filho e ele se comportava como um escravo. E o pai tem que trazer a consciência para ele. Olha, filho, tudo que é meu é seu. O que você pensa dessa maneira? Entendeu? Isso fica bem claro na parábola que Jesus conta sobre o filho pródigo. Muitas vezes nos fixamos somente na figura do filho mais novo, pródigo, mas não damos atenção devida ao filho mais velho. Ao observar o filho mais velho, vemos muitas coisas, ao observar esse espírito de orfandade.
Vejamos alguma das características desse espírito de orfandade. Número 1, ausência de alegria na vitória do irmão e do pai. Quem já viu isso? Eu gostei da expressão que até o apóstolo Joséi fala, é aquele espírito que seca a pimenteira dentro d'água, né? Quando uma pessoa está na frequência da orfandade, ela raramente ficará feliz pela alegria alheia, com exceção se ela mesma promover a alegria da outra pessoa. Mas geralmente o órfão não gosta do som de alegria e de festa. Não gosta do som de alegria e de festa, pois ele sempre está na atmosfera de injustiça. Ou seja, ele sempre pensa que está sendo injustiçado, excluído, rejeitado. Irmãos, é o que eu falo. Existe aquela pessoa que realmente crê que Deus é Pai, que Deus é quem cuida, Deus está manifestando a sua glória, o seu poder. Faça a parte, não é? Que é a metade da laranja, a outra metade da laranja que a gente fala. Existe aquela pessoa que ela confia em Deus como pai, mas não faz nada, entende? Não faz a sua parte. Existe a pessoa que ela pensa em Deus como capanga dele, né? Veja que se você não fizer isso que eu tô te falando, vai dar dor de barriga em você, você vai bater carro, você vai... Que coisa, né, irmão? Tá mexendo na minha unção. Quem já viu isso? Usa Deus como capanga. Você vai ver, Deus vai descer um raio na sua casa. Começa a amaldiçoar até a 10ª geração. Ou você vai ver uma pessoa que ela é totalmente narcisista. Ela já se vê como Deus. Porque eu tenho autoridade para bater nisso, nisso. Irmãos, orfandade pura. Entende? Então, veja, e tudo isso pode ser reflexo daquilo que ela viveu durante a infância. E que nunca foi sarado, nunca foi tratado. E tem que haver um nível de confronto em amor, tirando essa pessoa. Se ela quiser sair também, né? Porque às vezes não quer. O pitbull tá mordendo, né? E a pessoa não solta, né? Mas Deus é bom. Ah, na verdade, a conquista do próximo torna-se uma ofensa para uma pessoa na atmosfera da orfandade, pois ele pensa que as conquistas têm que ser de modo duro e cruel, pois assim foi duro na sua vida, sem um facilitador ou instrutor. Lucas 15. Ora, o filho mais velho estivera no campo. Quando voltaram ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Lucas 15, 28. E ele se indignou, porque não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliar. Então, a segunda coisa, ele tem um nível de justiça muito elevado e distorcido. Então, ele quer vingança. Ele é indignado, ele não consegue exercer misericórdia. Irmãos, a primeira coisa que você vai ver dentro de um filho transformado, de uma pessoa trabalhada na paternidade, uma pessoa movida por Deus, é a misericórdia. Entende? Por exemplo, a pessoa com esse aspecto narcisista, ele vai pensar só nele. E uma pessoa envolvida com o ministério com esses aspectos, irmão, é terrível. Se o Espírito Santo de Deus não revelar de forma profunda, e essa pessoa não tiver um encontro com Deus, e essa máscara, essa venda, essa escama não cair dos olhos, essa pessoa nunca vai conseguir fluir de uma maneira eficaz e eficiente, né?
E também aquele que vê Deus como capanga, né? Então nós precisamos ver Deus como Pai. Nós precisamos trabalhar nisso aqui, irmãos. Porque senão nós vamos fluir na justiça própria. A justiça própria, o Senhor fala que é como trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Irmãos, é era um pano usado para descartar o fluxo de sangue da menstruação. Entende? Era algo que deveria gerar morte ou gerar vida, né? Era como se o útero tivesse preparado para gerar uma vida e ele gerasse a morte e expelisse naquele pano. Essa é a nossa justiça quando a gente acha que tá bom demais, né? E até mesmo, irmãos, a gente quer cobrar de Deus, né? Deus, eu jejuo, Deus, eu vou para a igreja uma vez e meia na semana. Parece que eu não vejo as coisas acontecer. É hipocrisia aí. Não é? Então, veja aqui, quando o pai, aqui, tanto o pai como a casa feliz pela chegada do filho que havia se perdido, em todos os sentidos, mas uma pessoa que está sobre a atmosfera de orfandade, ele terá um senso de justiça muito elevado e nunca conseguirá entender a dimensão do amor, do perdão, da justiça e principalmente da misericórdia. Um órfão nunca conseguirá viver a dimensão de misericórdia, pois para ela a vida nunca teve misericórdia. Assim passa a operar em um nível de justiça própria e, consequentemente, ele passa a ser intolerante com o erro e o defeito das pessoas. Assim também, ele se cobra de uma forma distorcida e maligna. Uma pessoa nessa dimensão e atmosfera nunca viverá na dimensão de paz, pois ele sempre está buscando aceitação, atenção. Ele pensa que é o fato do seu sucesso que ele será aceito e, por isso, é intolerante com os seus próprios erros. Isso faz com que ele viva uma inconstância terrível em sua vida, tanto espiritual, emocional, mesmo financeira. E aqueles picos e vales, né? A pessoa não tem constância e não consegue fluir em paz, irmãos. A paz, ela também é um termômetro, é algo que a gente pode ver como um sinal. Se tá faltando paz, e aquela pessoa encrenqueira também, isso não tem entre nós, né, irmão? Só ainda não chegou no Brasil, né? Pessoa amarga, reclamona. Irmãos, nós vamos ser batizados no espírito de amor do Senhor. E nós vamos estender misericórdia, irmãos. Nós vamos ser sarados, nós vamos ser tratados nisso aqui. Veja que o irmão mais velho operava na dimensão da orfandade, fica irado com a volta do irmão mais novo, pois o seu senso de justiça era distorcido e, consequentemente, era intolerável o retorno do irmão. Mas, ainda intolerável, a festa do retorno desse irmão, pois ele tinha gastado toda a sua herança. Veja, como já falamos anteriormente, que uma pessoa que esteja nessa atmosfera nunca conseguirá se alegrar com a vitória alheia, mas sim se alegrar com as derrotas alheias. Todavia, como não consegue operar em um nível de misericórdia e compaixão, ela passa a dar valor em coisas e não em vidas. Vejam, irmãos. Irmãos, tem pessoas que são capazes de te limpar se um dia você ficar doente e precisar de cuidados especiais, de te dar banho, de ver você lá embaixo, mas ela não consegue te ver alegre. Começa a compartilhar suas conquistas, você vai ver o brilho dessa pessoa subir na hora. Você vai ver que são sinais de que essa pessoa ainda está nessa atmosfera de orfandade
que se ela não for resgatada, não dá, irmãos, para viver perto. Porque é uma atmosfera de inveja. Entendeu? A pessoa que está nessa atmosfera sempre dá muito valor, muitas coisas, visto que isso é resultado do seu esforço ou fruto da sua conquista. Por isso, ele sempre vai ser muito apegado a bens materiais, títulos, honras, pois já falamos, uma pessoa na orfandade sempre vai estar em busca de reconhecimento e aceitação. Aquela pessoa, irmãos, que ela fica reclamando, até mesmo dentro de ministério, né? Muitos aqui são de outras igrejas, já viu isso falar. A pessoa não se sentir valorizada. Ah, ninguém me valoriza, ninguém me dá um cargo, ninguém me dá oportunidade, né? Essa expressão nova. Nova não, né? Já antiga, né? Dá oportunidade, eu vou sair porque eu não me sinto que eu pertenço. Entende? Orfandade, irmãos. Não é? Então, o nível mais alto da aceitação é as minhas conquistas, os meus bens, o meu posicionamento. Veja que mais irritou esse filho órfão que morava na casa do pai é que o irmão, mesmo ter gastado a herança que tinha recebido, veja que a herança era do filho mais novo, ou seja, ele poderia fazer o que quiser com isso. Não era nem dele essa herança. Na visão do filho mais velho, o pai não poderia gastar mais recursos com esse irmão. Note que todo o foco é honrar e gastar com esse filho que viveu uma aventura. Ele informou: veio seu irmão, o seu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Aqui temos a característica forte de um órfão. Os valores investidos, pois para um órfão não importa a vida, pois temos que executar o juízo. Lembra aquela questão do o juízo, Deus como capanga? O que importa é as percas e os bens. Mas a visão de uma pessoa que tem um coração que recebeu a paternidade, mais importante é a vida e não o que se perdeu, pois haverá sim consequências, mas isso não impede de alegrar e festejar, pois o mais importante é a vida e não as coisas. E Lucas capítulo 15, versículo 32, diz: entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, pois o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós agimos na justiça própria, Senhor. Nós pedimos vingança. Quantas vezes nós falamos dos nossos irmãos, dos nossos filhos, de algumas pessoas, Senhor? Essa pessoa não quer nada. Nós julgamos, nós lançamos pedras. Senhor, como nós fomos imaturos. Precisamos, Senhor, crer que o Senhor é um Deus que nos chama para ser filho. Nós pedimos, Senhor, nos batiza com o espírito de filiação, Deus. Nos mergulha, Senhor, na água do teu espírito e nos mostra, Senhor, todas as regiões, as situações que ainda nos comportamos e agimos como órfãos. Em Mateus capítulo 7, versículo 20, a tua palavra diz que pelo fruto você conhece a árvore. Senhor, há evidências, há situações, há formas de agir, há linhas de pensamento que nós ainda estamos ligados. Então, nesse momento, Senhor, nós queremos nos desligar de todo o espírito de orfandade, de todo o espírito da desobediência. Nos desligamos, Senhor, no nome poderoso de Jesus Cristo, Senhor. Nós saímos de toda cisterna. Assim como Jeremias foi jogado em cisternas, nós pegamos e saímos desses lugares, dessas situações,
onde nós fomos feridos, onde nós fomos paralisados, aonde estamos agindo com a nossa própria justiça, a nossa própria força. Senhor, nós pedimos perdão e entramos agora no amor do Senhor. Senhor, nos enche, Senhor, nos cura, Senhor, nos livra de nós mesmos, Senhor, e nos livra do inimigo. Nós nos divorciamos das maldições de bastardia e de orfandade. Em nome de Jesus. Nós entramos agora, Senhor, na dimensão do teu amor, na dimensão do teu cuidado. Senhor, muda a nossa visão, Pai. Nós não vemos o Senhor, Pai, apenas como um Pai de longe. Mas nós mergulhamos na intimidade, Senhor. Nós não vimos, Senhor, o Senhor como um Deus capanga, um Deus justiceiro, cujo nós queremos jogar todas as nossas insatisfações e queremos que Deus destrua as pessoas e as coisas com um raio. Não. Nós também não nos comportamos, Senhor, como Deus, estabelecendo juízo. Aliás, a tua palavra diz para não julgar, para não ser julgado, porque com a mesma medida que nós medimos, nós podemos ser medidos. E nós pedimos perdão ao Senhor, Pai, todas as vezes que nós emitimos um julgamento, uma sentença sobre alguém. Nós nos vimos melhores do que o outro. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, nos revela o profundo secreto escondido na nossa alma e nós passamos a renunciar tudo aquilo que não é teu, Deus. Tudo aquilo que não nos ajuda a enxergar os planos, os propósitos, a direção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua casa, sua família. E nos vemos na próxima quarta, não é? É isso mesmo? Aleluia. Aleluia. Falta de decisão, de você não saber, também tem a ver com a questão da falta de identidade, sim, queridos. Inclusive a paternidade, ela define essa questão da identidade, né? Ela vai trabalhando isso. Por isso que é muito importante você ter pastoreio, você ter alinhamento, você ter cobertura, né? Porque isso vai te ajudar a ajustar. Porque muitas vezes a pessoa ela entra com aquele estigma, não, minha cobertura é Jesus, né? Bom, toda pessoa que eu vi fluir na independência, na vaidade, no orgulho, falando uma coisa dessa, irmão, de repente eu vi nascer um rabinho e chifrinho, viu? No sentido figurado, porém nas atitudes, né? Então, e o Senhor quer que nós andemos alinhados, queridos, entende? Transparentes, alinhados. Então, a paternidade do Senhor e também uma paternidade relacionada a pastoreio vai te dar destino, vai te ajudar a alinhar a sua identidade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Pai querido, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar. Queremos bendizer o teu santo e poderoso nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos dê, Senhor, uma semana abençoada, um dia abençoado. Todos aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, sejam tremendamente abençoados. Os que estão aqui, Deus, sejam tremendamente abençoados. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Com Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.